Como Guilherme Benchimol nos disse, esse é o país do agrobusiness também. Não só do agrobusiness, mas também do agrobusiness. Este é o país que pode dar um recado para o mundo muito importante, né, de sermos, sim, a importância dessas 2 bilhões de pessoas que vêm por aí e tem que se sustentar, tem que se manter. Então, nós somos a resposta para muitas questões desse momento que estamos vivendo de transformação. E está aqui também, eu sou grata, humilde a esse momento, é um prazer estar aqui representando outras tantas mulheres que desejam estar nesta cadeira hoje que ocupo como presidente do Conselho do Pacto Global da ONU, conselheira da Vale, do Banco do Brasil e algumas outras posições. Bom, mas eu estou aqui com a responsabilidade de apresentar, né, essa pessoa muito ilustre e potente. Política e ativista pelos direitos humanos, como muito bem foi dito, ela nos convida e questiona o quanto que nós podemos sentir que já fizemos o nosso melhor e identificar outras possibilidades de contribuir para com o futuro. Nascida em Gaza, Moçambique, traz em sua fala atuais desafios de seu ativismo na luta pela igualdade e pela equidade de gênero. E essa equidade que muitas vezes incomoda a muitos, essa equidade que muitas vezes não transformada em ação causa a exclusão. Também fala sobre o racismo no Brasil. Isso é muito importante. Nós precisamos nos incomodar com a ausência dessa pluralidade nas mais altas instâncias de liderança. Nós não podemos achar que isso é normal, diz ela. Estudou em uma universidade de Lisboa, numa época em que mulheres, muito menos africanas com pele retinta, chegavam ao ensino superior. Ex-primeira-dama da África do Sul, ela diz: me incomoda o título de primeira-dama, porque não é isso que me define. Esta mesma mulher acredita em um futuro mais humano, solidário e menos desigualdade nas mãos das próximas gerações. Sim, com vocês, Graça Machel. Exatamente. Temos a honra de receber no nosso palco do Global Agribusiness Forum a moçambicana Graça Machel. Seja muito bem-vinda. Aqui com você. Cadê o seu microfone? Você está aqui, Graça. Aqui. Mas eu prefiro falar daí. Quer? Ótimo. Você manda aqui, por favor, Graça. Bom dia, boa tarde. É boa tarde, não é? Muito obrigada por uma apresentação tão generosa como percebi de onde eu estava, mas esqueçam todas estas coisas que foram ditas e vejam aqui à frente uma pessoa que está simplesmente disponível para nós interagirmos. Eu agradeço aos nossos anfitriões da DataGrow pelo convite que me foi generosamente oferecido para participar neste importante fórum. Agradeço em particular o Dr. Plínio Nastário
o presidente da Datagro, e Guilherme Benchimol, presidente do Conselho de Administração da XP. Antes de iniciar as minhas reflexões, eu gostaria de apresentar as minhas muito sentidas, eu queria dizer condolências, mas mais importante é a minha profunda solidariedade para com as milhares e milhares de famílias brasileiras que foram atingidas pelos recentes eventos climáticos que levaram todo um estado do Rio Grande do Sul a estar debaixo da água. E eu sei que até esta altura se está a trabalhar intensamente para devolver a normalidade da vida a essas famílias. E eu quero estender a minha solidariedade e força para essas famílias e força também para todos aqueles que estão a contribuir para minimizar o impacto dessa efeméride. E eu quero partilhar esta manhã algumas reflexões que, em verdade, vão tocar a questão da segurança alimentar, como ela tem contornos de exacerbar a desigualdade quando não totalmente bem tratadas, quando também nós verificamos aspectos ligados à pobreza, aspectos ligados à injustiça social. E eu quero trazer algumas reflexões do papel das mulheres, não como vítimas, mas como agentes transformadoras que poderão contribuir para as abordagens que nós devemos adotar. Hoje estamos aqui em São Paulo como possuidores e gestores da terra. Somos campeões da inovação e guardiões do futuro. Como membros da comunidade do agronegócio brasileiro e não só, temos uma profunda responsabilidade não apenas para com o setor, mas para com as nossas nações e para com o mundo. Estamos numa encruzilhada em que as nossas escolhas devem moldar a vida de milhões de pessoas, tanto aqui no Brasil como em todo o mundo. A insegurança alimentar continua a ser um dos desafios mais prementes do nosso tempo. Enquanto estamos aqui sentados, esta manhã, cerca de 800 milhões de pessoas, ou seja, quase 10% da população mundial, sofre de fome crônica. A estes juntam-se 2,4 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, o que representa quase 30% da população mundial. Eu venho da África, eu sou moçambicana. E em África, tal como o Brasil, se debate com uma grave crise, com mais de 250 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. E só aqui no Brasil, é do conhecimento de todos que mais de 33 milhões de pessoas passam fome todos os dias. Mas acho particularmente desconfortante o facto de que o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de alimentos no mundo. Mas mais de 41% da sua população, o
que equivale mais ou menos a 70 milhões de pessoas, vive em situação de insegurança alimentar. Portanto, o Brasil alimenta milhões de pessoas em todo o mundo e as suas indústrias agroalimentares estão em franca expansão. Os seus produtos alimentares seguem para a China, para o Médio Oriente, para a Ásia e para a África, para todo mundo. Mas nossos irmãos e irmãs, dentro das nossas próprias fronteiras, vão para a cama com fome todas as noites. Como é possível que os produtos alimentares produzidos aqui não cheguem para alimentar o nosso próprio povo? Estão a ser produzidos alimentos suficientes, mas esses não são acessíveis, não estão disponíveis ou não estão ao alcance de todos. Igualmente desconcertante é o facto de pouco mais de 40% da oferta de alimentos no Brasil perder-se ou ser desperdiçada anualmente, apesar de grande parte do desperdício ser constituído por alimentos nutritivos e seguros para o consumo, que poderiam ser encaminhados às pessoas que passam fome. Ora, aqui não existe uma boa explicação para este paradoxo. E é aqui onde eu quero falar do nexo entre desigualdade, pobreza e injustiça social. A fome tem um rosto. É maioritariamente de uma comunidade pobre, predominantemente negra. E no seio desta comunidade, mulheres e jovens. Milhões de brasileiros consideram os alimentos nutritivos um luxo ilusório. Veem os alimentos, mas não têm dinheiro para os comprar. E quando o fazem, compram o mínimo necessário. E estes são de baixa qualidade e inadequados para satisfazer as suas necessidades nutricionais. Milhões de pessoas vivem em desertos alimentares, áreas onde os seus próprios vizinhos têm poucas ou nenhumas opções convenientes para garantir alimentos acessíveis e saudáveis, especialmente frutas e legumes frescos. Encontrados de forma desproporcionada em zona de elevada pobreza, os desertos alimentares produzem a desnutrição crônica, que limita para o resto da vida o crescimento e potencial de crianças, de famílias e de comunidades inteiras. Neste país, o racismo e o sexismo fazem das mulheres negras o grupo mais mal remunerado do Brasil. Um inquérito recente mostra que a diferença de rendimento é maior entre os homens brancos e as mulheres negras, onde estas recebem menos de 68% do que os seus homólogos brancos. Eu vou repetir. Um homem branco, com as mesmas capacidades, realizando as mesmas coisas que as mulheres negras fazem, as mulheres negras recebem menos de 68%. Eu gostaria que nós fixássemos esta diferenciação. A única diferença é só porque elas são mulheres. Não é porque não têm a capacidade intelectual, não é porque não são muito produtivas, mas pelo facto, de serem mulheres, 2, de serem negras, existe esta gritante diferença em termos de salário. E com este rendimento reduzido, elas são forçadas a gastar menos em alimentos, obviamente.
o que resulta num benefício nutricional limitado para as suas famílias. Para as pessoas a quem os alimentos nutritivos são demasiado caros e inacessíveis, verificamos uma correlação com piores resultados em termos de saúde e educação, tais como taxas de mortalidade mais elevadas e deficiências na função cognitiva. Por que consentimos que a vida de certas pessoas seja mais valorizada do que a de outras? A saúde e as aspirações de certos segmentos da sociedade são potenciadas, enquanto permitimos que outros vivam destituídas e mal tenham uma existência digna. Parece que as nossas prioridades estão deslocadas, colocando o lucro e a produção acima do respeito pelas necessidades humanas básicas de cada e de todos os cidadãos. Quem de entre nós passa fome e por quê? Porque milhões de crianças estão subnutridas. Por que razão é que a esmagadora maioria é negra? E o que precisa mudar para que nenhum de nós passe por esta situação de carência? É um imperativo nacional que todas as pessoas, independentemente da raça e do sexo, neste país, tenham acesso a alimentos nutritivos. Sei que alguns de vós aqui poderão perguntar, mas este não é mandato de empresas. E talvez tenham razão. Dirão que é responsabilidade do governo. Sim e não. Sim, é uma obrigação do governo alimentar o seu povo. Mas eu estou ao lado daqueles que argumentam que a acessibilidade aos alimentos é uma questão de soberania e que as grandes empresas também se devem preocupar com a soberania do nosso país. Não é verdade? Nestes desafios reside uma oportunidade incrível, uma oportunidade para transformar a nossa abordagem em relação ao agronegócio. No centro desta transformação estratégica estão as mulheres, enquanto produtoras, consumidoras, empreendedoras, bem como inovadoras e líderes globais no setor do agronegócio. Porque para uma mulher, seja ela rica, seja ela pobre, a sua preocupação fundamental é que a sua família seja alimentada e que seja saudável. Isso não tem nada a ver com classe. É uma exigência global. E todas as mulheres, todos os dias, se preocupam por ter as suas famílias bem alimentadas e bem nutridas. Quando as mulheres fazem parte dos espaços de decisão, de tomada de decisão, como produtoras ou como consumidoras, trazem esta perspectiva de garantir a satisfação das necessidades fundamentais de cada ser humano, começando pela sua própria família. Por que centrar nas mulheres? Podem questionar. A resposta é simples. As mulheres são a espinha dorsal da segurança alimentar. A sua liderança pode não só ajudar a redesenhar o setor agroindustrial para um setor de equidade e prosperidade para todos, mas podem também construir comunidades mais vibrantes e saudáveis no seu conjunto. As mulheres trazem perspectivas e abordagens únicas à agricultura. São muitas vezes as primeiras a adotar práticas sustentáveis, estão profundamente empenhadas no bem-estar
das suas famílias e comunidades. Embora todos os direitos sejam extremamente importantes, o direito à alimentação e uma alimentação nutritiva é um direito fundacional. Quando se tem uma alimentação nutritiva, tem-se saúde, capacidade intelectual para continuar a estudar e capacidade para ser um membro produtivo da sociedade em qualquer setor. Portanto, resolver a questão do acesso aos alimentos é fundamental para libertar todo o potencial de todas as pessoas e de todas as comunidades. A segurança alimentar contribui para a redução das desigualdades. E para quebrar o ciclo da pobreza, é preciso começar pela alimentação e pela nutrição. Eu vou insistir nisto. A razão por que a segurança alimentar reduz a desigualdade é que, a partir do momento em que cada criança tiver uma alimentação nutritiva, vai desenvolver totalmente todas as suas potencialidades. E aqui, todas as crianças, onde quer que se encontrem, se tiverem essa oportunidade, eliminou-se a distinção entre aqueles que são pobres ou aqueles que são ricos. São iguais. Daí que contribuir para a alimentação nutritiva para todas e quaisquer crianças é um fator fundamental para reduzir as desigualdades sociais. Vejamos, por um momento, os benefícios transformadores de tirar partido de todo o poder das mulheres enquanto produtoras, empreendedoras e consumidoras. No Brasil, até apenas uma década atrás, as mulheres estavam praticamente ausentes do cenário do agronegócio em larga escala, evidenciando uma lacuna significativa em termos de igualdade racial, liderança e inovação. Quando as mulheres desempenham papéis de liderança na produção agrícola, tendem a dar prioridade às necessidades nutricionais das suas famílias e comunidades. Estudos mostram que as mulheres têm mais probabilidade de cultivar diversas culturas, o que melhora a variedade alimentar e nutrição. A posse de terra e os direitos de herança são vitais para as mulheres produtoras, pois proporcionam estabilidade econômica, reconhecimento legal e a capacidade de investir e gerir a terra de forma produtiva. Foi-me dito que aqui no Brasil as mulheres detêm apenas 19% das terras agrícolas, apesar de representarem 30% da mão de obra agrícola. Estes números relativos à propriedade da terra e à produção liderada por mulheres têm de aumentar drasticamente. A garantia dos direitos à terra e à herança permite que as mulheres tomem decisões agrícolas a longo prazo, tenham acesso ao crédito e adotem práticas agrícolas sustentáveis, o que aumenta diretamente a segurança alimentar. Nos países onde as mulheres têm direitos iguais à terra, vemos claramente como isso conduz a uma melhor gestão de recursos, a um aumento de rendimentos agrícolas e a uma melhoria da nutrição e do bem-estar das famílias. Agora vou oferecer humildemente uma abordagem ao meu próprio trabalho na Graça Machel Trust. Nós trabalhamos com as mulheres a partir das famílias, das comunidades. Portanto, não temos uma abordagem de cima para baixo. Temos uma abordagem de baixo para cima. Tanto mais que a maior parte das mulheres com que trabalhamos são, de facto, mulheres que vivem em zonas de maior pobreza. Sabemos que o desenvolvimento econômico das nações depende da participação da mulher, mas também reconhecemos que a sua contribuição é subestimada, subvalorizada e subutilizada.
Assim, através das nossas redes de mulheres africanas no agronegócio, procuramos elevar a posição das mulheres em toda a cadeia de valor e impulsionar as empresas agrícolas das mulheres para além da subsistência, transformando-as em empresas viáveis. As mulheres africanas são particularmente afetadas pela baixa produtividade agrícola, pela falta de controle dos meios de produção e pelos baixos rendimentos financeiros da agricultura. O nosso trabalho responde à necessidade de fazer avançar as mulheres em toda a cadeia de valor da agricultura, com vista ao aumento da sua produtividade e do seu lucro, através de melhores fatores de produção, acesso aos mercados e financiamento aos níveis comunitário, regional e nacional. Desenvolvemos um sistema de produção e comércio de sementes, sim, de sementes de leguminosas e cereais, liderado por mulheres, porque entendemos que o controle da produção começa com o controle da semente e da qualidade de semente com que se vai trabalhar. E nós temos em vista mitigar a procura de alimentos, mitigar a desnutrição e alterações climáticas e aumentar a prosperidade econômica das mulheres. Talvez uma das forças mais poderosas que já vi para fazer avançar o nosso setor seja o investimento nas mulheres empreendedoras. Elas são o centro inexplorado na luta contra a insegurança alimentar. Mais uma vez, apresento um pequeno exemplo do continente africano que está a transformar vidas e comunidades e que é relevante para o nosso contexto atual. A minha organização gera uma iniciativa de desenvolvimento empresarial destinada a apoiar mulheres empreendedoras africanas, provendo-as de competências, ferramentas e redes para transformarem as suas empresas em empresas geradoras de riqueza. Com mais de 2.500 participantes neste momento, em 7 países africanos, o programa oferece formação, orientação e apoio técnico para ajudar as empreendedoras a expandir as suas empresas e desmantelar sistemas econômicos discriminatórios contra elas. Estamos a colocar o conhecimento, a tecnologia e a capacidade de gestão nas mãos de mulheres para que se tornem influentes na cadeia de valor alimentar. Acreditamos que, com o nível certo de apoio, as mulheres podem deixar de ser empreendedoras de sobrevivência e de necessidade para se tornarem geradoras de riqueza que proporcionam à sociedade novas abordagens para enfrentar os muitos desafios de desenvolvimento com que nos deparamos, em especial no setor agroalimentar, ao mesmo tempo que expandem significativamente as suas empresas. Além de serem produtoras e empreendedoras poderosas, as mulheres de todo o mundo são desvalorizadas enquanto consumidoras. Quem toma as decisões sobre o consumo de alimentos em todos os agregados familiares, independentemente do estatuto econômico, são as mulheres. Precisamos de ouvir atentamente as mulheres, pois são elas que tomam, repito, as decisões sobre o que é consumido em cada família. Na equação da oferta e da procura dos alimentos, são elas que impulsionam a procura. São decisoras poderosas e estratégicas e qualquer empresa experiente deve ouvi-las para que possam orientar o que deve ser produzido e disponibilizado ao público. Não tenho a certeza de que aqueles que determinam a oferta estejam a ouvir com atenção suficiente os que tomam decisões sobre o consumo. A minha mensagem é: não ignorem as mulheres, ouçam-nas, pois as suas decisões centram-se em grande medida no bem-estar e na saúde das famílias e da sociedade.
Fomentar o poder das mulheres enquanto consumidoras e aproveitar o seu poder de compra enquanto principais determinadoras das escolhas alimentares dos seus agregados familiares tem benefícios de grande alcance. As suas opções têm impacto nos resultados da saúde, nos resultados da educação e do desenvolvimento econômico. As mulheres que controlam uma maior parte do rendimento do agregado familiar tendem a investir mais na educação dos seus filhos. Estudos demonstram que as mulheres reinvestem até 90% dos seus rendimentos nas suas famílias, em comparação com 30% a 40% para os homens. Este reinvestimento ajuda a melhorar o bem-estar de nações inteiras. Na agricultura, isto significa não só uma melhor segurança alimentar, mas também uma maior resiliência e crescimento econômico. Nós trabalhamos com redes por uma razão muito estratégica. Há poder no coletivo. O nosso objetivo é eliminar as barreiras estruturais e a forma mais eficaz de as eliminar é através de redes. O poder das redes para influenciar a política em torno do agronegócio e da segurança alimentar é profundo e multifacetado. As redes reúnem-se com diversas partes interessadas, incluindo agricultores, profissionais do setor agroindustrial, decisores políticos, investigadores e organizações não governamentais. Essa diversidade permite uma abordagem abrangente tanto de advocacia como do crescimento da empresa. As redes facilitam um melhor acesso dos agricultores ao mercado, ligando-os a compradores, fornecedores e instituições financeiras. Conhecimento é poder. As redes trabalham para melhorar o conhecimento do mercado, fornecendo acesso a informações sobre normas de qualidade e facilitando as ligações com os compradores. Estas redes ajudam os agricultores a obter melhores preços para os seus produtos e reduzir as perdas pós-colheita e a garantir um rendimento mais fiável, o que, por sua vez, aumenta a segurança alimentar. Tenho provas em primeira mão deste facto na África Oriental. Há alguns anos, os membros da rede de mulheres africanas no agronegócio num dos países, Malawi, deslocaram-se a Tanzânia para participar num fórum de comércio e investimento, Tanzânia-Malawi. Durante a sua estadia no Malawi, os membros da rede exploraram oportunidades para expandir as suas empresas a nível regional. A equipe formou um acordo para fornecer soja a uma empresa sediada na Tanzânia, que a transformaria em óleo e expandiria os mercados para as empresas de sementes de Malawi e de Tanzânia. A rede ajudou a identificar novos mercados e vários canais de distribuição, através dos quais os seus membros puderam, pela primeira vez, comercializar os seus produtos para além das fronteiras do Malawi para a região África Oriental. As redes também servem como plataformas de partilha de melhores práticas. Permitem a divulgação de técnicas agrícolas inovadoras, estratégias de resiliência às alterações climáticas e práticas agrícolas sustentáveis. As redes eficazes podem mobilizar recursos, tanto financeiros como técnicos, para apoiar iniciativas de agronegócios e programas de segurança alimentar. Tiramos partido das nossas redes para atrair financiamento de doadores internacionais, instituições multilaterais, governos e parceiros do setor privado. Ao reunir recursos, as redes podem implementar projetos de grande escala que as entidades individuais poderiam não ser capazes de realizar sozinhas. Ao defenderem políticas que apoiam a igualdade de género e o acesso das mulheres aos recursos, estas redes contribuem para derrubar as barreiras que as mulheres enfrentam no setor agrícola. Encorajo a todos aqui presentes a sermos intencionais na promoção da liderança das mulheres neste setor, uma vez que tem o efeito de cascata, cujo impacto
se repercute na elevação de tantas outras áreas de desenvolvimento humano. É de falar rapidamente de mulheres na resiliência climática. Com o aumento das temperaturas globais, assiste a um aumento de frequência e da gravidade dos fenômenos meteorológicos extremos em todos os cantos do mundo. Estou ciente de que conhecem esta dor e devastação com demasiada intimidade e com demasiada frequência. As mulheres estão muitas vezes na vanguarda de adoção de práticas agrícolas sustentáveis que reforçam a resposta ao que se chama Climate Smart, as alterações climáticas. Através da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade em Moçambique, estamos a testar técnicas agrícolas e práticas de gestão sustentável dos solos, incluindo a utilização de variedades de culturas resistentes à seca, sistemas eficientes de gestão de água, como a irrigação gota a gota, e práticas agroflorestais que aumentam a fertilidade dos solos e reduzem a erosão. Tenho orgulho em dizer que as mulheres estão na vanguarda destas inovações. Ao investir em abordagens de resiliência climática, podemos construir sistemas alimentares mais robustos e sustentáveis, capazes de resistir aos desafios colocados pelas alterações climáticas. Isso não só garante a segurança alimentar, como também apoia os meios de subsistência de milhões de pessoas que dependem da agricultura, promovendo um futuro mais resiliente e equitativo para todos. Eu aqui tentei trazer abordagens não do agronegócio em grande escala, mas de transformar aquelas famílias, aquelas comunidades que muitas vezes são vistas apenas como vítimas de alterações climáticas, para dizer elas têm que ser empoderadas para terem respostas ao seu nível, adequadas aos seus solos, adequadas às realidades do seu clima, para terem uma resposta que não é apenas de resiliência às alterações climáticas, mas que são de promover a autossuficiência, o alargamento, neste caso, das mulheres, em termos de serem mais efetivas na resposta aos problemas de segurança alimentar. E por isso mesmo, combinar aquilo que se possa fazer do topo com respostas das próprias comunidades organizadas. Agora, ao encerrar, eu quero convidar a vocês todos, como líderes influentes, a olharem internamente para os vossos próprios negócios. Uma primeira questão que eu queria colocar: quantos de nós temos efetivamente mulheres nos órgãos de decisão das nossas empresas de agronegócio? Já está provado, estudos que já são provados, como McKinsey, que diz se tiver 15%, um terço dos membros de um conselho de administração com mulheres, a empresa vai ficar muito mais produtiva, há de colher perspectivas mais diversificadas, e a diversidade é um fator importante para o sucesso do negócio. Portanto, quando eu falo da importância de termos mulheres nos órgãos de decisão, não há dúvida, eu sou defensora de direitos humanos. Portanto, no fim, eu quero a realização de direitos humanos. Mas o que eu quero dizer é que é no interesse das empresas, porque vão ser muito mais profitable, vão ter muito mais lucro, vão se expandir muito mais se tiverem mulheres nos órgãos de decisão. Eu iria perguntar também, quantas das nossas empresas, por exemplo, nas questões de reflexão interna dos recursos humanos que nós temos mulheres a ocupar-se exatamente do bem-estar da empresa internamente, para que ela seja capaz de responder melhor às exigências do mercado e da sociedade. As mulheres são um fator fundamental nisso, mas muitas vezes
há uma resistência de que esta coisa das mulheres é apenas um assunto de igualdade de género. É sim uma questão de igualdade de género, mas é fundamentalmente no interesse da expansão e de maior sucesso e de maiores lucros da própria empresa. Por favor, pensem nisso. A segunda questão que eu queria colocar é: quantos de nós já fizeram o exercício de olhar para dentro e dizer: nós estamos a pagar mulheres e homens por igual? Talvez não. Mas neste esforço de transformação que eu estou aqui a propor, seria importante que cada empresa aqui presente olhasse para dentro e dizer: o que é que nós pagamos a homens e o que é que nós pagamos a mulheres? Primeiro, homem e mulher. Depois, entre mulheres, as mulheres negras. É um problema que no Brasil é falado, mas incomoda um pouco falar em profundidade destas coisas. E eu estou a sugerir que nós saiamos da nossa zona de conforto. Somos uma sociedade aqui, somos uma sociedade vibrante. Somos uma sociedade que, de facto, tem um grande potencial de implementar políticas de igualdade entre pessoas e igualdade, em particular, de género. Então, para eu terminar, eu queria deixar este trabalho de casa. E vão-me perdoar eu chamar de trabalho de casa. Eu fui treinada para ser professora e não cheguei a ser. Eu sou uma professora frustrada. E por isso, em cada momento, eu lembro-me de que é bom, depois de uma reunião muito bem organizada, com grande sucesso como esta, possamos levar algumas inquietações para casa, para continuarmos a refletir nelas e encontrarmos respostas para que, por exemplo, no próximo ano, nós possamos vir aqui dizer: temos uma informação sobre as maiores empresas da agroindústria no Brasil e temos o orgulho de dizer: sim, senhora, nós estamos a avançar em termos de trabalho igual, salário igual. E assim, eu quero terminar mais uma vez dizendo: nesta jornada de transformação, o posicionamento e o tratamento das mulheres é crucial. Porque o nosso negócio vai prosperar, deliberadamente. É bom para a segurança alimentar, como eu tentei provar. Mas também contribui significativamente para uma sociedade igualitária. Por isso, ficamos a ganhar como empresa, ficamos a ganhar para termos alimentos para todos e alimentos de qualidade, e assim reduzimos, de facto, os níveis de desigualdade social. E por isso, seremos uma sociedade muito mais saudável, uma sociedade de iguais. E muito obrigado pela vossa atenção. Espetacular, espetacular. Graça, Obrigada. para além do título, para além de uma mulher preta como presidente do Conselho do Pacto Global da ONU, eu não poderia deixar de falar da Agenda 2030, com seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que vieram em 2015, mas, para além disso, Graça, ter uma mulher preta retinta aqui ao meu lado, isso faz total diferença na minha vida. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada. Mas, olha, para mim foi uma grande honra, porque eu falo e sinto, vivo essas questões de igualdade de género. São parte mesmo do meu ser. Mas, ao mesmo tempo, eu falo com honestidade com os brasileiros. Há uma coisa qualquer que vocês me convidam a ser eu mesma e não ter que falar das coisas e evitar sensibilidades. Eu falo com franqueza, eu falo com frontalidade, porque eu sei que esta é uma sociedade
que tem efetivamente capacidade de se transformar. E eu gostaria imenso que nós fizéssemos juntos esta jornada, não é verdade? E é por isso que eu aceito. E às tantas eu quero que para a próxima vez que eu estiver a falar, pode não ser para este fórum, vocês que se esqueçam que eu sou uma mulher negra e que se lembrem apenas que eu sou uma cidadã brasileira de adoção, que gosta dessa sociedade e que quer essa sociedade ser mais sã, mais saudável, certo? Obrigada.